Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do Vascão. Pessoal, o Vasco se aproxima aí do acerto com o Nuno Moreira, o jogador em breve deverá ser oficializado pelo clube. O Vasco está perto de chegar a um acordo com o Casa Pia e fechar a transação do atleta, já está tudo ok entre o Vasco e esse jogador. Vamos trazer também atualizações quanto ao Lloyd Augusto. Ontem foi dado como certa a transferência do jogador para o Vasco, mas tem um porém nessa situação aí, pode impossibilitar a chegada dele, hein? Vamos explicar essa situação e também a proposta que o Vasco fez pelo atacante Pedrinho do Shakhtar Donetsk. Muita coisa agora, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco aí já tem tudo acertado para renovar o contrato do garoto Ryan. O atacante que tem contrato somente até o fim desse ano de 2025 deverá renovar o seu contrato. O Vasco afastar aí também interessados em adquirir o jogador de graça agora no meio da temporada, né? Vale ressaltar que, devido a esse contrato ser tão curto, até o final desse ano somente, o jogador poderia assinar um pré-contrato aí de graça com qualquer clube do mundo. Vários clubes aí do futebol europeu estão demonstrando interesse no garoto Ryan. De acordo com as informações do blog do Diogo Dantas, lá do Jornal Globo, o atacante receberá uma valorização salarial e vai assinar um novo vínculo com o Vasco nos próximos dias. O atacante aí que fez um gol, seu primeiro gol na temporada com a camisa do Vasco, ontem na vitória por 3-0 contra a União Rondonópolis. Jogador aí que tem tudo para ser muito importante na temporada. Aparentemente está mais amadurecido com a ida para a seleção sub-20 do Brasil, né? Ele voltou bem aí já nesse jogo, né? Claro, um adversário muito fraco, mas ele com certeza deverá ganhar muitos minutos, muito mais do que ganhou na temporada passada, né? Esse ano pode ser um ano de firmação para o Ryan, que ainda é um garoto, né? Sempre bom lembrar, né? Que é um jogador muito jovem ainda e com certeza é um jogador que pode render muito para o Vasco antes de ser vendido, porque eu acho que será inevitável a saída dele para o futebol europeu. Existe uma certa expectativa que o jogador possa ser titular no próximo final de semana no Clássico contra o Botafogo, onde o Vasco busca aí a vitória, só a vitória interessa para o Vasco classificar às semifinais do Campeonato Carioca, e o Ryan pode ser peça importante, quem sabe, nessa busca à classificação, né? Jogador importante que já despertou interesse aí da Fiorentina, também se falou recentemente do Manchester City e do Barcelona. Todos esses clubes estão olhando de longe, nenhum fez proposta oficial ainda ao Vasco. E antes dessa informação quanto à renovação do atleta, era que as informações que tínhamos era que alguns clubes da Europa gostaria que o jogador não renovasse o contrato com o Vasco para assim fechar de graça com ele, sem ter que desembolsar nenhum tostão sequer. Porém, o jogador tem gratidão ao Vasco, torce pelo Vasco, logicamente, e não quis fazer esse tipo de negócio para prejudicar o clube. Ele vai renovar o seu contrato conforme foi apurado aí pelo Jornal Globo. Deixem nos comentários o que você acha da permanência do Ryan, que deverá ficar no Vasco aí, pelo menos até o final dessa temporada, né? Vamos ver se no meio do ano vai chegar uma proposta pesada para o Vasco vendê-lo. Bom, enquanto a busca por reforço, tivemos grandes atualizações. Segundo o jornalista Tébaro Schmidt, lá do Globoesporte.com, o Alanyaspor teria recusado a proposta do Vasco, mas o Vasco ainda não desistiu do Lloyd Augusto. O Vasco torce pela vontade do atleta de querer jogar no Vasco para ser um grande motivo para conseguir negociar essa contratação e fechar. Vale ressaltar que temos apenas 9 dias aí de janela de transferência. O Vasco teria realizado uma oferta de 12 milhões e meio aí ao clube turco pelo atacante angolano e o Vasco ainda segue em negociações com esse jogador. O atacante já manifestou o desejo de se transferir para o Vasco, deixou bem claro em uma live que ele fez nas suas redes sociais, mostrando a forte intenção de jogar no Vasco. Com certeza o Vasco aí, se quiser contratar o Lloyd Augusto, terá que aumentar os valores, já que esses valores oferecidos ao Alanyaspor não vai dar certo, né? Vamos ver aí o que vai acontecer, se o Vasco vai aumentar essa proposta e quem sabe o Lloyd Augusto possa ser contratado. Ontem foi dado como até mesmo certa a contratação do jogador pelo portal BTB Esportes, que teria apurado que o jogador chegaria no Vasco na semana que vem. Porém, hoje, o Globoesporte.com fez a apuração dessa notícia aí do BTB Esportes e afirmou que o Alanyaspor recusou a proposta do Vasco e que o jogador ainda não está acertado, né? Vamos aguardar, ver o que vai acontecer nessa novela. Cada dia uma notícia diferente, vários jornalistas aí noticiando coisas sem pé nem cabeça, outros trazendo informações mais concretas, mais realistas, e esperamos aí ver o que vai acontecer quanto à chegada desse angolano. Bom, e tivemos também atualizações quanto à situação aí do Nuno Moreira, notícia trazida também pelo Globoesporte.com.
O Vasco teria superado já a concorrência dos outros clubes europeus, entre eles o Braga, e encaminhou um acordo com o Nuno Moreira e seu staff. O clube agora negocia com o Casa Pia a compra do jogador de 25 anos e tenta fechar o negócio antes do encerramento da janela, no dia 28 desse mês, como a gente falou. Restam apenas 9 dias aí para o Vasco tentar contratar atletas. O Nuno e seus representantes aprovaram as condições com tempo de contrato e valores de salário e já deram ok para a proposta do Vasco. O jogador foi revelado pelo Sport e nunca defendeu um clube fora de Portugal. Enxerga com bons olhos essa possibilidade de mudança de áreas. Um dos destaques do Casa Pia, que no momento ocupa a 6ª colocação no Campeonato Português, uma posição muito relevante pelo tamanho desse clube. O Nuno Moreira tem 9 gols marcados, 5 assistências em 23 jogos na atual temporada. Uma ótima média aí para um jogador que pode também atuar como meia, né? Como está a negociação agora do Vasco com o Casa Pia, né? O jogador tem contrato até junho do ano que vem com o clube português. O Vasco, no momento, está negociando a compra dos direitos econômicos do atleta. A diretoria do Vasco já teria mostrado que está disposta a pagar a multa rescisória do jogador, 3,5 milhões de euros, quase 20 milhões de reais. No entanto, como a proposta é para o pagamento parcelado, os portugueses pedem garantias financeiras. O jornalista Lucas Pedrosa, que foi o primeiro a informar esses valores aí trazidos pelo Globoesporte.com. O receio do Casa Pia é que se dá o fato do Vasco ainda ter valores pendentes pela contratação do atacante Cleiton Silva, que está atualmente no Rio Ave de Portugal, e em março do ano passado, né, cara? O Vasco contratou esse jogador para ser reserva do Verratti, porém, rapidamente saiu do clube, mas o Vasco ficou com a dívida aí com o Casa Pia e não quitou essa dívida. O centroavante recebeu poucas oportunidades e acabou saindo aí para o Rio Ave. Vamos aguardar ver o que vai acontecer nessa situação, se o Vasco vai conseguir fechar a contratação do Nuno Moreira. Já teria, sim, avançado com o jogador e com o seu staff e ainda negocia com o Casa Pia, que está receoso quanto aos pagamentos aí do jogador, e com certeza será de maneira parcelada. O Vasco não tem como pagar 20 milhões à vista aí para contratar esse atleta. Vamos aguardar aí se vamos ter mais novidades quanto à possibilidade de chegada aí do Nuno Moreira. Além dessa situação, tivemos atualizações quanto ao meio atacante Pedrinho, jogador que está atualmente no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Segundo o canal Atenção Vascaínos, quem foi que trouxe essa informação, o Vasco está em conversas para contratar o jogador de 26 anos e o Vasco busca um empréstimo de uma temporada, mas o clube ucraniano estaria aceitando liberar o jogador por empréstimo, porém com obrigação de compra em valores que poderiam ultrapassar 5 milhões de euros ao término do contrato dele no fim dessa temporada, caso ele chegue por empréstimo. Insatisfeito no Shakhtar e sem espaço com o novo técnico do clube ucraniano, o Pedrinho vê com bons olhos o retorno ao Brasil e as negociações continuam. Vamos ver se o Vasco vai conseguir aí fechar essa contratação até o final dessa janela de transferências. O interesse existe e aparentemente o Vasco quer o empréstimo do jogador. Vamos aguardar ver se o Shakhtar vai ceder esse atleta. Fato é de que o fator guerra pode ser também determinante para que o jogador consiga esse empréstimo e feche com o Vasco, talvez aí com opção de compra, sem obrigação de compra, porque obrigação de compra por 5 milhões de euros é muita coisa para um jogador que veio aqui ao Brasil recentemente para vestir a camisa do Atlético Mineiro. Não rendeu muito, era um reserva meio que de luxo no Galo, né, cara? Figurante total no Atlético Mineiro e acabou retornando ao Shakhtar Donetsk. O Galo não comprou o jogador e devolveu ele ao clube ucraniano ao término do seu contrato. Vamos aguardar ver o que vai acontecer quanto à chegada desses 3 reforços aí, quem sabe pode acontecer. Ainda se fala em uma possibilidade do Vasco contratar um reserva para o Verratti, mas eu acho que com a volta do Ryan do Sub-20, acho que agora o Vasco não deverá investir nesse jogador. Possivelmente pode ser que, caso o Ryan seja vendido no meio do ano, aí sim o Vasco faça esse movimento para contratar um centroavante reserva. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho assim que tiver qualquer confirmação quanto a contratações. Vamos trazer aqui imediatamente no canal, hein? Tamo junto. É nóis.